Histórias assombradas. Que é este daqui. É este daqui. Será que fui vítima de uma maledite antes mesmo de nascer? Será? Não duvido de nada. Olá, Ana e assombrados, me chamo Fulana e esse é o quarto relato que envio, sendo que os 3 primeiros já foram lidos por você. Aproveito o ensejo para agradecer o respeito da sua leitura e de suas colocações. Imagina! Como costumo ressaltar, com exceção de talvez uma ou outra situação que venha a me escapar, dado o tempo dessa ocorrência, todos os fatos narrados são reais, né? Tudo aqui narrado é real. Eventuais nomes e locais estarão trocados. Pode ler sem medo, não há risco de proibidão. Obrigada! Todos os avisos dados, vamos então ao relato. Parte 1, meu pai e a maledite. Preciso ressaltar que os fatos aqui narrados aconteceram na década de 80. Portanto, alguns acontecimentos podem parecer fantasiosos, já que hoje temos Lei Maria da Penha, legislação que obriga as pessoas a terem licença para o porte de armas e tentativa de crime recebe mais atenção da promotoria do que outrora, né? Bom, quem nasceu nas décadas anteriores à de 80 e principalmente nos interiorzão desse nosso Brasil, sabe que era literalmente terra sem lei. E hoje estamos até um pouco melhor nesse quesito. Meu pai foi casado com uma mulher por quase uma década antes de conhecer a minha mãe. Apesar de ser um filho muito amoroso, não ouviu os conselhos de minha avó, mãe dele, que não suportava aquela mulher e afirmava que ela havia feito amarração para ele. Haja vista que ele sempre foi um espírito livre, que havia dispensado o casamento com mulheres lindas, ricas e ou jovens, atributos que maledite não tinha. Mas às vezes uma chave de coxa amarra mais do que um despacho, né? Meu tio Pedro, solteirão convicto, costumava visitar o meu pai com frequência e em uma dessas visitas, o meu pai pediu que a maledite lhes trouxesse uma cachaça e uns petiscos. Estando ela demorando, ele foi até a cozinha verificar o que estava acontecendo e a encontrou. Olha aqui, meninos e meninas. Para ver o que estava acontecendo, foi atrás dela na cozinha e a encontrou fazendo xixi na bebida que seria servida. Meu pai surtou, é claro. Ela disse que era na bebida do tio Pedro, pois ela não o queria mais lá na casa deles. Resumindo, foi um fuá. Naquele dia, meu pai lhe disse que arrumaria suas coisas e no dia seguinte deixaria a casa. Os móveis e uma quantia em dinheiro para... Naquele dia, o meu pai lhe disse que acho que ele arrumaria suas coisas e no dia seguinte deixaria a casa. Ou ela, não sei. Deixaria a casa, os móveis e uma quantia em dinheiro para ela se arranjar, já que não tinham filhos. Ele não a queria mais. Esse foi o estopim para o meu pai. Porém, reza a lenda que maledite fazia coisas ainda piores, razão pela qual minha avó não permitia sua entrada na casa dela. Sol nasceu e meu pai foi até os vizinhos pedir o carro emprestado para colocar as malas com seus pertences, quando Dona Quitéria, a vizinha, lhe disse: Fulano, hoje de manhã, ao varrer a calçada, eu encontrei um sapo muito gordo. Fiquei assustada e chamei meu marido aqui, que ao pegar o bicho viu que sua boca tinha sido costurada. Ele abriu a boca do sapo e aqui está o que encontramos. Esse papel com o seu nome completo escrito por 7 vezes. Fulano, a gente sabe com o que a maledite mexe e deve ter sido ela. Nessas alturas, meu pai nem queria saber de nada. Emprestou o carro e partiu. Ah, Sol nasceu? Eu achei que era uma pessoa. O Sol nasceu, né? Então, no dia seguinte, acredito. Então, no dia seguinte, meu pai foi até os vizinhos pedir o carro emprestado para colocar as malas, as coisas para ir embora, né? E a vizinha falou que achou o sapo com o nome dele na boca. Falou, quer saber? Tô indo embora agora, quero nem saber de nada.
Parte 2. Meu pai e minha mãe. Maledite contra-ataca? Maledite procurou pelo meu pai inúmeras vezes, na tentativa de reatar o relacionamento, inclusive pedindo dinheiro que o bobo dava. Contudo, ele é do tipo que depois que azeda, mas nem um saco de açúcar adoça. Meu pai conheceu minha mãe alguns meses depois do fim do relacionamento com a Maledite e aparentemente se apaixonaram. Ele, ao menos, se apaixonou. Tudo fazia para conquistá-la, conquistando até a minha avó, que o adorava de paixão. E água mole em pedra dura, né? Logo estava a maravilhosa que vos escreve no forninho. Minha mãe engravidou. Tudo foi muito rápido entre eles e naquela época casar era o correto a se fazer. Fato esse com o qual meu pai vibrou, assim como com a gravidez. Ainda não casados, estavam comprando coisas para o enlace, que seria simples, quando encontraram, por acaso, a Maledite. Volto a salientar que a cidade era pequena, com uma ou duas praças, uma rua com comércio, enfim, fácil de esbarrar com conhecidos. Mas algo do meu pai havia sumido antes dele terminar a relação com a Maledite. Algo esse que ele via agora em suas mãos à distância. Um revólver. E sim, ela atirou contra eles com o intuito de acertar minha mãe. Porém, por livramento de Deus, ela errou. Não sei se ela sabia do casamento e da gravidez, mas sei que o meu pai tirou a arma da mão dela e lhe deu um tapa, dizendo para nunca mais chegar perto da minha mãe. Legalmente, nada aconteceu com ela pelo uso da arma de fogo, nem com meu pai por agredi-la. A arma ele vendeu. Parte 3. A gravidez. Em meados do 3º mês de gestação, minha mãe teve uma alergia de pele severa. O médico, naquela época, disse que o corpo dela estava rejeitando o feto, no caso eu. Apesar de não haver incompatibilidade sanguínea e por isso essa reação alérgica tão grave, tratada com injeções por meses. Ela depressiva, conta minha tia que chorava muito. Ela não queria mais se casar. Ainda assim, o casamento aconteceu. E alguns meses depois, o meu pai a levava de bicicleta embora. Sim, só tinha bike como meio de locomoção. E eles caíram. Minha mãe rolou terra abaixo com aquele barrigão. Mas eu estava determinada a reencarnar e certo dia, de certo mês, entrei neste planeta. Parte 4. Minha infância. Nasci saudável, mas no 4º mês de vida precisei de uma transfusão de sangue de emergência. Era uma garotinha linda, gordinha e de poucos sorrisos. Com 1 ano e pouquinho, de um dia para o outro, comecei a convulsionar. Todos os dias, exatamente ao meio-dia, eu ficava fria, lábios e unhas arroxeados. Minha mãe me enrolava no cobertor e corria para a casa da minha avó, que morava perto. Alguns minutos depois eu ia voltando. Ana, minha família sempre foi muito humilde, mas o meu pai começou a pagar médico atrás de médico e nenhum descobriu o que era. Então eu fui levada a Dona Hilda, uma benzedeira que foi uma bênção na minha vida por muitos anos. Disse ela: "Se demora mais um pouco, vocês perdiam essa menina. Vou benzer agora e traga ela nos próximos 2 dias também." Era espiritual. Nunca mais tive tal mazela. Aos 3 anos desenvolvi uma bronquite que obrigava minha mãe a levar-me semanalmente para tratamento paliativo e a cura não foi médica, e sim um patuá feito por uma santa benzedeira que eu já relatei aqui. Hoje sou esportista e nunca mais tive um sinal de problema respiratório. Com pouco mais de 7 anos comecei a sentir uma dor. Nesse caso, deixarei os detalhes somente para a Ana abaixo, pois é bem pontual e eu poderia ser identificada. Ok. Aonde que tá? Já tá lá embaixo? Lá embaixo de tudo? Ou não?
Cadê, gente? Agora eu não sei, fiquei perdida também. Não é pra eu... Aonde que tá? Que é só pra eu ler? Com um pouco mais de 7, eu comecei a sentir uma dor. Ok. Meu pai, já cansado de médicos, me levou à benzedeira primeiramente. Já, em vez de levar no médico, já levou na benzedeira. E o caso mudou. Recordo-me da senhora dizendo: vou benzer a menina, mas corre com ela para o médico, pois o caso é sério e eu nada posso fazer. Ok. Assim meus pais fizeram e, resumindo, em um mês eu estava na capital do meu estado, em um hospital especializado, com uma equipe médica que não tinha respostas. Entretanto, ao fazer um exame para descobrir a causa das minhas dores, eu não sei, ela falou que ia deixar só para mim, mas eu não tô achando aonde que é só para mim. Eu tô com medo de ler agora, mas eu acredito que eu posso continuar lendo. Então, entretanto, ao fazer um exame para descobrir a causa das minhas dores e da mancha encontrada nos inúmeros raios-x que tirei, viram que não havia tempo para me fechar. Haviam feito um pequeno corte para coletar líquido para análise. E fui operada com urgência, sendo meu caso o primeiro em uma determinada região geográfica deste mundo. Ok. Não sei como os meus pais sobreviveram a tamanha provação. Porém, após o meu retorno para casa, meses depois, o meu pai começou a beber demais. Inclusive, ele foi alcoólatra por anos. Eu me recuperando, minha mãe com um bebê, dinheiro curto e meu pai esbanjando por aí, com ele e com outros. Recuperei-me muito bem e minha saúde, graças à misericórdia de Deus, se firmou. Parte 5. Os tormentos da minha mãe. Além das dificuldades financeiras, o vício do meu pai, minha mãe parecia estar enlouquecendo, sabe? E sim, Ana, enlouquecendo literalmente. Passou a não conseguir dormir, via vultos escuros ao se deitar, sombras nas paredes, ouvia pessoas falando ao seu redor. Era realmente atormentada. Vencida pelo cansaço, ela adormecia. Durante o dia, tinha eventuais crises de pânico, pois dizia que havia sombras na parede da cozinha também. Eu nada via e nada ouvia, mas o pavor dela era doloroso de se ver. Meu pai a levou em especialistas que fizeram exames neurológicos, além de consultas com psiquiatras, com psicólogos. Tudo normal, física e neurologicamente falando. Para onde fomos? A um pai de santo. Ele orou e disse que uma mulher tinha muito ódio da minha mãe e há muitos anos enviava tormentos para destruí-la, o que destrói mais uma mãe do que a doença de um filho. Segundo ele, havia sido usada a terra de cemitério para os trabalhos e, ao mexer nos cabelos de minha mãe, caíram resquícios de terra. Disse ele também que foi utilizada uma peça de roupa dela, mas nunca conseguimos ter certeza sobre isso. O intuito era enlouquecê-la. E estava conseguindo. Disso a gente tinha certeza. Não recordo o que ele falou para minha mãe fazer, mas seja o que for, não surtiu efeito. Até porque minha mãe não acreditou em nada do que ele disse. Portanto, acredito que nada do que ela fizesse surtiria efeito, já que o principal ingrediente é a fé, né? E os vultos e as vozes continuavam. Minha mãe resolveu então ir a um grupo de orações da Renovação Carismática Católica. Lembro-me de ajoelhar e pedir tanto por ela. Na segunda ou terceira semana que fomos, um dos intercessores disse que havia uma mulher ali atormentada pelas sombras, pelo mal que lhe foi enviado, e que sua doença não era física, e sim espiritual. Porém, ela estava sendo liberta aquela noite de todas as vozes, vultos e demônios. Eu, criança, com 8 anos de idade, dei um grito na igreja. Mãe, é a senhora! Estão falando para a senhora!
Recordo dela me fuzilando com o olhar por causa do escândalo que eu fiz. Entretanto, após esse dia, nunca mais ela viu nem ouviu nada. Realmente, como diz o povo da igreja, tomou a graça para si. Se ela não tomou, eu tomei por ela. Epílogo. Meu pai sempre foi um bom homem, mas o vício causa danos. Foram décadas difíceis para minha mãe e para nós, os filhos. Minha avó paterna, que adorava a nova nora, havia dito para minha mãe que a maledite lhe causaria muitos tormentos, e tenho comigo que o alcoolismo do meu pai tenha sido a cereja do bolo. Haja vista que após a morte da maledite, ele, pouco tempo depois, resolveu parar de beber. E parou, do nada. Nunca mais colocou uma gota de álcool na boca. E quando eu bebia perto dele, eu perguntava se ele tinha vontade. Ao que ele me respondia: nenhuma. Todos, graças ao bom Deus, têm boa saúde. Conseguimos melhorar financeiramente, meus pais vivem entre tapas e beijos, mas agora é porque minha mãe o atormenta, fazendo ele pagar por tudo que ele a fez passar por décadas. No fim, superamos uma maledite que, com trabalhos, inveja, ciúmes ou apenas com ódio mesmo, mandava um leão por dia para minha mãe matar, afetando assim toda a família. Desejo profundamente que ela esteja em um bom lugar, pois pior que uma maledite viva é uma desencarnada. Hoje trabalho muito o perdão em minha vida, especialmente em relação à família. Quanto à maledite, se dela veio todos os infortúnios que vivi desde o ventre da minha mãe, está perdoada. Afinal, será que mesmo sem querer ou perceber, todos nós já não fomos maledite ou maledito na vida de alguém? Paz e bem a todos, gratidão. Muito obrigada. Um beijo para você, mas olha, não veio aqui a explicação que ela falou que ia deixar aqui, tá? Mas tá tudo certo, tá tudo bem. Que ia deixar só para mim, né? Por isso que eu fiquei procurando, falei, gente, será que é alguma dessas partes aqui que ela deixou e eu não tô? Mas não, é que não veio mesmo, mas tudo bem. Gente, essa maledite é meio louca, apesar que todas, acho que são todas mesmo, né? Mas assim, ou ela catou a arma e veio atirando pra cima da mãe dela, tava grávida. Então você já vê a perturbação da pessoa aí. E aí, imagina o tanto de trabalho. A mulher fazendo xixi na bebida que ela ia dar pro cunhado, porque não queria que ele voltasse mais lá. Já pensou? Se toda pessoa que vem em casa, você não quer mais que venha, você vai lá e dá uma batizada na bebida dela? Gente, ainda bem que ele, né? Ele se tocou, falou, não quero mais, tá louco, não é louca? Tchau. Mas ela disse que fazia coisas piores do que isso. Vai saber se ele não comeu bife também. Ai, pergunta pro seu pai aí se ele não comeu nenhum bife da maledite. Credo, gente. Espero que não. Mas será que tinha alguma amarração ali? Porque se tinha, ele se soltou bem, né? Porque senão ele ia ficar naquela, ainda se encontrando com a maledite. Sabe aquelas coisas de amarração? Se ela fez, acho que dali, só se porque ele descobriu os feitiços que ela fazia ali, como o do xixi, aí quebrou tudo, a amarração, porque ele saiu até que de boa, só que aí ela foi lá e fez coisa pra ele se danar, pra danar a família e tudo mais, né? Várias coisas. E realmente, foi assim, mas passaram por cima da maledite. Agora, o que aconteceu com a maledite durante esse tempo, se ela colheu o que plantou já nessa vida, não sei. O fato é que ela faleceu, mas não sei o que aconteceu. Mas gente, quer saber? Quem faz isso nunca tem um bom retorno. Não tem. Vai capengar. Está gostando dos relatos no Reverso Assombrado? Então não se esqueça de deixar o seu like. E é claro, se ainda não for inscrito, se inscreva.